uma oferta que ele não pode recusar. Menova. Nua desmontou facilmente da carroça, pulando graciosamente para o lado sem tocar na barreira ao lado. Ela pousou na ponta dos pés e quicou facilmente, revelando uma dica para a Músula do treinamento marcial que ela certamente havia recebido. Ela olhou ao redor preguiçosamente e em um movimento suave agora familiar para a Músula, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um punhado de moedas, e conforme o acordo usual, ele devolveu 3 a ela. História fascinante, mas e quanto à sua viagem de volta? Você vai ficar aqui muito tempo? Ele perguntou com um olhar cobiçoso para sua bolsa de moedas. Isso depende do fazendeiro, mas pelo jeito, acho que não estarei. Mas, onde estão os outros? Ela franziu a testa ligeiramente. A terra não estava nas melhores condições, seus lábios estavam fortemente franzidos e ligeiramente virados para baixo nos cantos. Outros? Músula perguntou com repentina curiosidade. Sim, enviei convites a todos os outros na área de que uma grande oferta seria feita a eles, se ao menos aparecessem nesta casa de fazenda neste dia, por volta desta hora. Ela disse sem olhar para ele enquanto se agachava e passava as mãos pelo solo, longe de ser o solo escuro e rico que ela conhecia de seu tempo na teocracia Slane. Este era seco, ressecado, e francamente, meio morto. Músula? Ela disse enquanto dava tapinhas no chão e observava a poeira subir. Sim, Lady Nua? Ele perguntou ao sentir a autoridade em sua voz. Você sabe alguma coisa sobre agricultura? Ela perguntou com alguma gentileza no tom. Não muito, o pai era um comerciante, a mãe, eu não sei, por que você pergunta? Ele inclinou a cabeça e coçou logo abaixo do maxilar enquanto ela ficava quieta depois de perguntar. Eu costumava me especializar em poções quando era escrava. Eu era muito, muito boa nisso, mas entre esses tempos, quando eu não estava esquentando camas ou misturando ingredientes, a teocracia Slane frequentemente me usava para trabalho agrícola nos campos, e você sabe, se você faz algo por tempo suficiente, você fica bom nisso, e quando olho para este solo, eu sei 2 coisas. Ela se levantou e começou a tirar o pó das mãos enquanto olhava ao redor e notava a escassez de plantações que estavam crescendo na terra. E o que ainda estava crescendo, não estava na melhor forma. Seus olhos élficos lhe disseram que as folhas eram quebradiças, sua cor pálida falava de má nutrição e talvez acesso limitado à água. Não era difícil para ela ver os problemas que esta fazenda tinha. Mesmo depois de alguns minutos olhando. E, ele perguntou distraidamente enquanto subia e se sentava na carroça, esticando suas pernas longas e musculosas. Bem, o solo é ruim, eles estão usando demais, e a água é insuficiente, eles estão tentando cultivar mais do que podem. O melhor que posso imaginar aqui é que o reino está tentando cultivar muito em um espaço muito pequeno, e eles estão destruindo o solo. Nua se virou e deu a ele um sorriso que parecia de alguma forma doce e afiado ao mesmo tempo, com os olhos fechados, a cabeça inclinada para um lado, e os lábios franzidos com os cantos virados para cima. Era mais como uma máscara do que uma expressão genuína. Isso significa que será mais barato do que eu pensava. Podemos ter que ir para algumas outras fazendas se ninguém mais aparecer, mas amanhã a essa hora, todas essas fazendas por aqui serão minhas, ou seja, eu as colocarei sob os cuidados do templo, quando isso acontecer. Eu estava pensando. Ela disse com uma expressão gentil que de alguma forma deixou Músula nervoso. Sim? Ele perguntou enquanto se sentava e olhava para ela com interesse, sentindo a oportunidade surgindo. O sorriso de Nua se aprofundou quando ela pulou de volta para a carroça e ficou de pé sobre ela. Que tal você trabalhar para mim em tempo integral? Eu poderia usar um homem com conexões com as áreas legítimas e ilegítimas do reino Minotauro. Você será extremamente bem pago todo mês, em vez de ficar se esgueirando dia após dia, e o que é mais? Ela estendeu a mão e colocou uma mão sob o queixo dele para que seus olhos encontrassem os dela. Você pode finalmente parar de conspirar para me matar e roubar meu cadáver. Você vai ganhar muito, muito mais vivo e servindo meu Deus, do que você jamais poderia tentando matar uma ex-escrava e arrancando as moedas de seu cadáver. Músula gaguejou e se levantou enquanto ele cuspia as negações. Ela apenas se afastou dele, dando-lhe espaço. Oh, Músula! Nua balançou a cabeça tristemente. Eu sou uma elfa que viveu uma vida cheia de traição e abuso.
que é facilmente 5 vezes mais longa do que toda a sua vida junta. Quando você passa por isso, você fica boa em identificar o nefasto, ou você morre. Minha vida dependia de eu ser capaz de ler as pessoas ao meu redor, e quais eram suas intenções. Ficou óbvio desde o momento em que nos conhecemos, que você estava conspirando para me roubar, e provavelmente me matar. Ela gesticulou para o assento da carroça, onde ele se levantou rapidamente. Sente-se. Ela disse, e o fez ela mesma para deixá-lo à vontade, apoiando os antebraços nos joelhos e fechando as mãos entre eles. Ele obedeceu relutantemente, ainda atordoado. Ela não esperou que ele perguntasse o óbvio. Por que você nunca perguntou para onde na capital eu estava indo? Isso significava que não importava. Porque você não planejou que eu chegasse ao meu destino? Porque toda vez que parávamos, seus olhos estavam no lugar onde eu guardava minhas moedas, porque você era o único minotauro saudável naquela cidade. E não havia como você ficar assim com os lucros daqueles escassos bens que você estava carregando quando nos conhecemos. Nua suspirou enquanto olhava para ela com consternação. Seu grande corpo ficou completamente mole. Era bem óbvio que você queria o que eu estava carregando. Suas perguntas sobre meu status, na melhor das hipóteses, só poderiam significar que eu seria um refém mantido como resgate. Mas tudo o que isso significaria é uma morte posterior para mim. A justiça negra não faz barganhas como essa. Troca de prisioneiros, claro, mas você não teria conseguido nada se tentasse me vender. E seus olhos brilharam com luz dourada e ela o encarou com raiva. Eu nunca mais serei uma prisioneira. Você quer me levar? É melhor me matar. Um cadáver é tudo o que você vai conseguir. Estou livre e nunca mais serei amarrada, por ninguém. O comportamento enérgico de Nua era claro e direto ao ponto. Então, você sabia o tempo todo? Ele cedeu e seu rosto caiu. Então ele se levantou rapidamente para olhar para ela novamente. Espera, então por que você está me oferecendo trabalho? Nua deu de ombros. Estou acostumada a trabalhar com o mal. Vivi cercada pelo mal a maior parte da minha vida. Tive que trabalhar sob ele, ao lado dele. E todo governante que já nasceu foi mau em um grau ou outro, até mesmo os bons. Você é capaz, inteligente, ambicioso e sensato o suficiente para não agir estupidamente para ganho de curto prazo. Além disso, ela sorriu levemente, no que quase poderia ter sido afeição. Você gosta de uma boa história, e eu acho isso cativante, uma vez que percebi que você e eu tínhamos isso em comum. Não queria matá-lo. Imaginei que você seria mais um trunfo de qualquer maneira, mas se isso vai funcionar, temos que ser francos um com o outro. Todas as nossas cartas estão na mesa. Se algo acontecer comigo, bem, já enviei uma carta ao Estado Papal. Você será considerado responsável. E, lembre-se, esta é a mesma organização cujo chefe queimou uma cidade inteira para matar 6 assassinos, e outra para vingar uma prostituta morta. Mesmo que a fundadora seja morta, sua esposa é tão perigosa quanto ela, e não estará com disposição para perdoar por um bom tempo. Nua expôs os termos de forma bem clara e manteve os olhos nos dela sem vacilar ou piscar. Tudo o que ele podia fazer era ouvir enquanto ela continuava. Além disso, duvido que você seja bom o suficiente para me matar. Terminei no topo da minha classe em autodefesa. É por isso que consegui a qualificação de explorador para vir aqui. Não gosto disso, mas eu era um demônio extremamente perigoso. Posso suportar qualquer dor que você possa infligir ao tentar me matar. E diferente de quando eu era mero gado, aprendi a retribuir. Perguntas? Nua perguntou com um doce sorriso de menina no rosto que fez a boca de Mussula cair. Espera, estou tendo uma oferta de emprego ou fui informado de que tenho um? Mussula perguntou enquanto sentia o tapete sendo puxado de debaixo de seus cascos. Um pouco de um pouco do outro. Não posso deixar você sair por aí cometendo crimes depois de ter se associado a Sua Majestade agora, posso? Se você fizer coisas ruins, isso pode voltar para mim, e se voltar para mim, voltará para meu Deus, e pode prejudicar sua reputação, e eu te mataria 10 vezes para evitar isso. Simplificando, Mussula, você está sendo oferecido uma escolha entre riqueza considerável, conforto e facilidade, pelo resto de sua vida, ou... Ela deu de ombros. As pessoas desaparecem o tempo todo na estrada, não é? Você não me disse algo assim quando nos conhecemos, ou por aí. Mussula jogou a cabeça para trás, agarrou seus chifres com as mãos e riu alto. Oh, por Deus, Lady Nua,
Você deveria ter nascido uma bandida minotaura. Você me fez uma oferta que não posso recusar: conforto, riqueza ou morte. Ele bufou forte, cruzou os braços sobre as pernas e se curvou para a frente em direção a ela. Tudo bem, você está certa sobre tudo. Todas as minhas conexões para dispor de bens, ou se precisar, pessoas, são suas. É por isso que você escolheu as histórias que escolheu, não é? Para que quando chegasse a hora dessa conversa, eu soubesse que não deveria mexer com vocês, não é? Seu comportamento amigável havia sumido, mas ela não recuou diante da figura fria como pedra que agora estava sentada à sua frente. Ela sorriu doce como uma torta envenenada de volta para ele. Exatamente, veja, você é inteligente, viva uma vida honesta a serviço do meu Deus, e você estará a salvo de retribuição. Levará décadas até que este país se torne dele, e até lá você poderá morrer gordo, feliz e velho. E se eu esquecer todos os seus erros passados em troca do seu serviço fiel pelo resto do tempo? Bem, estarei muito ocupada pelos próximos séculos. É uma barganha, então, podemos resolver os detalhes do meu pagamento integral, mas uma coisa eu quero que seja incluída logo de cara, uma coisa que eu queria desde que era garoto: me dê isso, e eu sou seu para o resto da vida. Ele respondeu calmamente enquanto estendia a mão. O que é? Nua perguntou enquanto olhava para a mão estendida à sua frente. Eu quero uma casa legal em um lugar legal, e uma secretária e um servo. Você fornece isso, e um bom pagamento no resto do tempo. E inferno, crime é uma necessidade, não um hobby. Eu alegremente desistiria disso por uma opção melhor. E se isso inclui abrir os contrabandistas e assim por diante para você, bem, eu tenho a sensação de que, não importa como eles pensem sobre isso no começo, eles sairão mais felizes por isso. Mússula respondeu, e Nua estendeu a mão e apertou o acordo. Boa escolha. Nua disse, agora espere aqui. Ela olhou e viu vários minotauros passeando pela terra em direção à casa da fazenda. Eu tenho trabalho a fazer. Ela então pulou para o lado graciosamente, enquanto Mússula acenava casualmente para ela e respondia: é isso aí, chefe. Lago Crescente. Quando Bertra abriu a porta de sua loja depois do expediente e admitiu Lovin, ela tinha um sorriso no rosto que combinava com o dele. Ele exibiu seu sorriso carismático com seus dentes perfeitos, e isso pareceu iluminar o ambiente. Em sua mão, ele carregava uma bandeja de madeira coberta com uma tampa de madeira. O que é isso? Ela perguntou, olhando cautelosamente para o objeto. Jantar, como prometido. Ele respondeu, e levou-o para a mesa nos fundos e o colocou sobre ela. Os olhos dela foram para o ponto na parede onde ele a pressionou. Seu punho cerrado e seus dentes ficaram brevemente tensos, mas ele não viu nada disso enquanto trabalhava com a bandeja. Este é uma verdadeira maravilha. Ele disse sem olhar para ela. É um novo item para o reino dos anões para manter a comida quente longe do fogo. Tem um par de runas de fogo gravadas em 2 lugares, mas a placa para a bandeja é na verdade ligeiramente separada em 3 partes, e essas têm uma runa para frio, então um ponto é quente, e tem alguns centímetros de profundidade para segurar pratos ou tigelas, enquanto o resto da bandeja é mantido frio, tudo conectado por hastes embaixo que se prendem a essas alças nas laterais. Mantém a comida quente e a bandeja não queima. Muito inteligente, realmente. Ele colocou a tampa de lado e rapidamente colocou os pratos de forma que ficassem um de frente para o outro, junto com um garfo, colher e faca a cada. Receio não ter trazido nada para beber, dadas as circunstâncias, não pareceu apropriado. Ele disse, com um toque de constrangimento surgindo em seu rosto antes de gesticular em direção ao assento. Ela olhou para a refeição, parecia cara. Ela sentou-se na mesa em frente ao seu convidado. Você nunca fala muito sobre sua casa. Você disse que faz parte da casa Alu, mas não mencionou que era parte da classe rica. Eu apenas presumi que você sabia quem éramos quando eu disse isso. Você não deve ter vivido em nenhum lugar perto daqui antes de seu tempo no Norte. A casa Alu tem sido uma parte estabelecida da nobreza élfica desde antes do rei elfo subir ao poder. Lovin disse de passagem enquanto cortava seu bife em sincronia com Bertra. Ela piscou, assustada. Não, eu não estava nem perto daqui. Você pode dizer que era tão longe que era, nada parecido com isso. Ela olhou para a porta que dava para sua loja, e de sua loja para a grande cidade.
Eles conversaram por um tempo enquanto o sol se punha lá fora e as velas mágicas se acendiam entre eles. Ficou cada vez mais fácil. Enquanto ele ria e brincava com ela achou cada vez mais fácil tirar aquela lembrança da mente, culpar o vinho, culpar a intensidade da emoção, fingir que nunca aconteceu, ou se aconteceu, não aconteceu como ela se lembrava. E culpar o vinho novamente por sua má lembrança e dar mais peso ao pedido de desculpas dele. Entendo. Ele respondeu a algo que ela disse sobre seu passado inexistente com um sorriso agradável, mas, você não aprendeu boas maneiras à mesa assim em uma aldeia. Ela congelou, merda. Ela pensou, mas sorriu por fora, estou surpresa que você tenha notado, mas... Ela se debateu em busca de uma desculpa até que encontrou algo, e abaixou o rosto, aprendi isso em Kami Miyako. Ele enrijeceu, desculpe-me por perguntar, é estranho, não é? Como todos nós decidimos a mesma coisa facilmente. Eu não entendo. Ela perguntou a ele enquanto mergulhava seu pão no ensopado espesso e rico que estava ao lado de seu prato. Os sucos perfumados da carne atingiram suas narinas como um perfume doce enquanto ela o respirava. Quem quer que tenha preparado isso para ele era um mestre da arte da cozinha. Bem, desde que as coisas acabaram e as pessoas começaram a voltar para casa, se você disser, eu aprendi em Kami Miyako, todos nós imediatamente nos calamos, sabemos que não devemos perguntar sobre isso, faz sentido, queremos esquecer aquele momento terrível, aquelas coisas terríveis, fingir que nunca aconteceram, mas então, você tem outros, como você, como eu, que tentam preservar essa história. Se não escrevermos o que aconteceu, então um dia ninguém vai se lembrar, as pessoas podem até negar porque ninguém escreveu sobre isso, se foi tão difundido. Mas escrever sobre isso, falar sobre isso, é ter certeza de que não esqueceremos, porque não podemos esquecer o que aconteceu lá, é um desserviço a todos que sofreram lá e não viveram para dizer nada, que não podem mais falar. Ele disse apaixonadamente enquanto limpava o último pedaço de seu ensopado de sua tigela. Bertrand sentiu junto com ele a cada passo do caminho. Você está certo, é claro, Lovin, é por isso que trabalhei duro para registrar essas coisas, embora eu também esteja particularmente feliz por haver uma chance de ajudar a filha de Sua Majestade. Sim, tem isso. Ele disse, e então perguntou, espero que você não se importe, mas, aquela refeição estava muito boa, e agora estou com sede, e não trouxe nada, você talvez tenha algum vinho? O som da garrafa caindo no chão atingiu sua mente como um trovão, mas ela o disfarçou. Claro, isso foi apenas um erro, ele realmente não queria que as coisas fossem tão longe antes, só deve ficar tudo bem. Ela pensou enquanto se levantava. Claro, vou demorar só um momento. Bertrand se levantou e foi até a pequena área da cozinha onde guardava algumas garrafas de vinho decente e algumas xícaras para beber. Ela pegou 2 xícaras e a segurou de cabeça para baixo com 2 dedos enquanto colocava a garrafa preta debaixo do braço e voltava. Ela descobriu que quando voltou, ele havia trocado de lugar para ficar ao lado dela. É natural sentar-se ao lado de alguém, não tem problema. Ela pensou, e colocou os copos para baixo e abriu a garrafa. Ela serviu uma para cada um deles, o líquido escuro espirrou lentamente nos copos de pedra esculpida, e ela colocou a garrafa de lado. Para dias e noites agradáveis daqui em diante. Ele disse, e estendeu a xícara, ela repetiu o brinde, e eles beberam. Sabe, ele disse, eu tenho pensado um pouco, eu estava pensando em usar um pouco do meu dinheiro para algo bom, abrir uma rede de livrarias, eu tinha pensado originalmente em abrir a minha própria. Mas eu gosto do que você conseguiu com o que você tem aqui, talvez eu devesse investir em você. Ele disse na metade da sua segunda xícara. Algo formigava no fundo da mente de Bertrand, uma sensação esquecida, que não era necessária há muito tempo. Ela encheu a xícara dele quando ele pediu e pegou outra para si. Depois da 4ª xícara da garrafa, ela reconheceu, não é exatamente o melhor, mas... Ela deu de ombros, sou apenas dona de uma livraria. Se você quer algo melhor, vá até a rainha Zexi. Lovin sorriu, seus olhos brilharam à luz da vela como se tivessem capturado a chama. Não é a qualidade do vinho, é a qualidade da companhia. Ele disse suavemente. Bertrand sentiu uma presença repentina em sua coxa e olhou para baixo. A mão dele estava lá, ela olhou para cima, abriu a boca para falar,
e então os lábios de Lovin estavam nos dela e sua taça foi jogada no chão. O vinho restante escorreu com um alto gotejamento e a taça rolou para longe do alcance enquanto ela sentia a língua dele envolver a dela. A mão dele deslizou pela coxa dela e alcançou seus lábios inferiores com dedos famintos enquanto a outra mão tocava sua orelha sensível, enviando arrepios e ondas de choque de sensações através dela que ela amava e odiava. Ela conseguiu quebrar por um momento para dizer: Lovin. Não. Eu não sou. Ela começou a usar sua força maior para forçá-lo a recuar. Descoordenada como estava por causa da bebida, ele parecia frenético, urgente, seus olhos estavam vidrados. Eu sei que você precisa disso, ele disse urgentemente. Por que mais você me convidaria? Beba comigo de novo. Não se preocupe, vai ser bom, eu vou proteger a vida que você construiu aqui. Ela não perdeu a noção de que ele poderia usar sua posição para prejudicá-la com a mesma facilidade. Ela era política o suficiente para saber que sua promessa de favor era uma promessa de destruição se ela não cooperasse. Ele é um nobre importante aqui. Não tenho ninguém a quem recorrer, e quem acreditaria em mim de qualquer maneira? Em Toma, talvez, mas não posso deixá-la matá-lo, não com ele sendo quem é neste país? Zeshi? Ela sabe quem eu sou, ela pode estar me deixando em paz porque eu ajudei o povo dela uma vez, mas duvido que ela vai esquecer o que eu disse no meu escritório. E a vida que construí aqui? Meu negócio? Ele pode destruir tudo isso. Não quero perder tudo de novo. Eu trabalhei tanto por tudo isso. Mesmo que eu não seja nada além de um estrangeiro em uma terra estrangeira, não quero desistir deste lugar. Não há mais outro lar para mim. Se eu matá-lo, ou machucá-lo eu mesma. Zesti pode até pensar que eu estava apenas armando para ele, e quem a culparia por pensar isso? Quando ele forçou o beijo novamente, ela relaxou até que ele o quebrou, tomando o fim de sua resistência como seu consentimento. Ele sussurrou em seu outro ouvido enquanto tocava os lugares mais sensíveis de seu corpo sensível. Você é sábia, por ficar comigo, me convidar para sua casa, me convidar, para dentro de você, apenas relaxe, eu posso sentir como você quer. Ele cobriu seus lábios novamente e Bertra fechou os olhos para acabar logo com isso. Espero que ele termine logo. Ela pensou enquanto estava deitada mole para ele fazer o que queria.